restaurativo, utilizando elementos dos dois. O quarto e último modelo, o híbrido, cujo pressuposto baseiam-se em parte do modelo restaurativo e parte desse modelo normativo, desse modelo retributivo. Mas ele a justiça retributiva ela só teria condições de funcionar até a sentença. Acho que é isso. Bom, como vocês puderam perceber, até na apresentação do outro grupo, nós temos muitos conflitos, inclusive conflitos teóricos, conflitos doutrinários, acerca do melhor modelo de aplicação da justiça restaurativa. Então, houve uma resolução das Nações Unidas que ela veio com o intuito de tentar trazer uma abrangência mais universal dessa ideia, porque como é uma resolução de caráter internacional, tem mais nações envolvidas, mais interesses soberanos envolvidos. Então, ele não traz uma teoria pura, ele traz para uma nova análise de uma justiça restaurativa mista. Então, como nós vimos nas arbitrariedades em que pode incorrer a justiça restaurativa pura, ou a justiça com vistas ao resultado, ou a justiça reabilitadora, todas elas acabam sendo mescladas para que se possa dar origem aos princípios que as Nações Unidas preconizam como propostas. Elas não obrigam, porque sabem que ainda está em trabalho de maturação essa ideia, mas os processos de resultados vêm vinculados. Principalmente, nós não temos essa divisão entre a justiça restaurativa que alguns defendem, a minimalista e a maximalista, porque trazem no seu próprio artigo que quando acontece o processo restaurativo, é por esse próprio nome, quando as atitudes, os métodos dentro do processo visam a restauração e os resultados que advêm desse processo são restaurativos. Então, o conceito ele traz até uma ideia tautológica nessa questão, exatamente porque você não consegue dissociar uma coisa da outra, porque uma parte é metodologia e outra parte é resultado dessa metodologia. A participação ativa que foi reafirmada, que foi tratada como a ideia voluntária do minimalismo, que não se permite que seja imposto como coerção, porque acaba virando uma pena disfarçada. A diferença entre o facilitador e o mediador, que trazem nos artigos a figura do facilitador e não do mediador. A gente tem que trazer essa diferença, porque é exigido ao facilitador que haja com imparcialidade, porque nós temos aí dois polos muito frágeis de uma possível futura relação penal, que é entre o ofendido e a pessoa que cometeu a agressão, cometeu a lesão ao bem jurídico. E uma coisa muito interessante dessa parte é que existe uma ênfase muito grande na parte do resultado. Mesmo que haja a mistura dos dois, tanto do processo quanto do resultado, fala-se muito no que vai trazer toda essa mudança do direito penal e do processo penal para a sociedade. Inclusive, se eu não me engano, o Pelikan fala isso no livro, sobre a possibilidade de a justiça restaurativa ela trabalhar paralela à função e à finalidade do direito penal clássico, porque ao mesmo tempo que nós não podemos, que ele acaba defendendo isso, essa interpenetração das duas esferas, defende muito a ideia de que dentro da justiça restaurativa deve haver um resultado visível por parte da mudança tanto do apenado quanto da reparação do dano. Pode ser simbólica, pode ser pecuniária, uma petição de desculpa, de arrependimento. O que ela visa é isso, é um objeto, é algo material que possa ser analisado como fruto daquele método restaurativo. Bem, ainda dentro desse tópico que o Eduardo falou, da resolução das Nações Unidas, a autora apresenta algumas diretrizes, formas de diretrizes e orientações gerais sobre o uso da justiça restaurativa. E o primeiro tópico que ela apresenta é sobre a versatilidade da justiça restaurativa, que pode ser trabalhada em qualquer fase do processo criminal, tanto numa fase inicial quanto numa fase final. Um outro segundo tópico é que, para participar do projeto, a pessoa que está sendo incriminada tenha-se
provas concretas de que ele realmente cometeu aquela infração, para que não se esteja trabalhando com uma pessoa inocente no processo. A pessoa está sendo incriminada, é até meio perigoso trabalhar dessa forma, já que vai trabalhar em qualquer fase. Se o processo não está concluído, o processo criminal está em andamento, e você vai trabalhar com uma pessoa, então, e precisa de prova para trabalhar, fica meio contraditório. Mas ela apresenta um outro tópico, que é a voluntariedade. O cidadão só participa se quiser, e ele é orientado a participar, e como participar, e ele pode revogar a sua participação a qualquer momento, que é o que as Nações Unidas chamam de consentimento informado. Então, é interessante que se tenham pessoas profissionais que orientem como vai ser trabalhado, que ela pode desistir a qualquer momento, e que não apresente só os fatos positivos do programa, mas também os fatos negativos, que ela vai se expor, vai lidar frente a frente, no caso da vítima, com o seu agressor, e o agressor, de certa forma, mesmo que ele não tenha tramitado e julgado o processo ainda, ele vai, de certa forma, confessar o seu delito, a sua infração. Então, por isso, é indicado também para que não se tenha aquele ar de obrigatoriedade. Então, desta forma, a participação do infrator no programa não pode ser utilizado como forma de confissão. Aí, por isso que as Nações Unidas indicam a não participação de um juiz como intermediador, porque ele já está mentalmente condicionado a utilizar aquilo como uma prova e pode atrapalhar no processo de restauração do cidadão. É orientado também que haja uma proporcionalidade entre o delito, entre a infração ocorrida e o processo de restauração que vai ser destinado à vítima e ao acusado, e que também o processo não ocorra em estabelecimentos penais, para que não tenha aquele ar de mais uma forma de programa penal, mas sim uma espécie de programa social. Por isso que é indicado que a justiça restaurativa aconteça em ambiente social, dentro da sociedade, com participação de pessoas do meio social. São essas as principais orientações das Nações Unidas que a autora apresenta. Bom, então, boa noite. Complementando, o que o colega Marrocos aí estava explicando sobre o uso, a partir do tópico 2.3.3 e ponto 4, o autor ele desenvolve uma série de raciocínios sobre o funcionamento e o desenvolvimento dessa prática da justiça restaurativa. Ele faz referência à resolução da ONU, comenta uma série de artigos iniciais dessa resolução da ONU e explica mais ou menos quais são as normas gerais que vão regular esse funcionamento e o desenvolvimento desses programas da justiça restaurativa. Na primeira parte ali dessa resolução da ONU, então trata apropriadamente de condições para envio dos casos ao programa da justiça restaurativa, a gestão desses casos, a administração desses programas, e também as normas de competência e a própria ética que vai estar envolvida nesse programa. O autor ele cita Van Ness no seguinte ponto, de que pode ocorrer um perigo da flexibilização e da informalidade que são próprios dessa justiça restaurativa, podendo fragilizar direitos e interesses individuais, como, por exemplo, práticas incorretas ou pouco éticas dentro desse próprio programa. Então, o programa em si, ele tem que, a ética dele, ela deve reforçar valores restaurativos, aquela presunção de inocência do julgado, evitar a condenação prévia. Mais adiante, ele comenta um artigo e também fala das garantias processuais das partes que vão estar envolvidas nesse programa da justiça restaurativa, bem como assistência legal, tanto para a vítima, como também para o ofensor, e sendo que é obrigatório a informação